Olá pessoal, bem-vindos a mais um bate-papo, mais uma aula do nosso canal Trabalhista para Empresas. Eu sou Diogo Guedes, advogado e professor, e hoje eu vou falar um pouco sobre a comunicação com o nosso cliente empresarial. Algumas dicas então para você parar de errar na comunicação com esse cliente empresarial. Alguns erros que os advogados acabam cometendo achando que a forma como deve ser entregue o conteúdo, seja num e-mail, num parecer, numa conversa pessoal ou por telefone, às vezes os advogados não têm a exata noção de como deve ser feita essa comunicação de uma forma mais adequada nesses clientes com perfil empresarial, que é uma dinâmica talvez bem diferente de outros clientes que os advogados em geral costumam atender, porque cada comunicação tem a sua forma. Um advogado de direito de família, em alguns aspectos, por exemplo, ele precisa até fazer um papel um pouco de psicólogo naquela conversa com as partes, tentando buscar uma conciliação ali num momento tão delicado. Um advogado que vai fazer uma análise de um contrato, dependendo do que está sendo discutido numa relação entre empresas, a dinâmica é completamente diferente. E o que eu trago aqui hoje, então, é o papel do advogado na consultoria, nessa parte de atendimento de clientes e empresas, como deve ser feita a comunicação então com esses clientes empresariais. Não que eles são uma figura de um outro planeta, que tenha alguma coisa assim tão diferente assim, mas é importante que a gente saiba como se comportar nessa comunicação escrita ou falada com os nossos clientes para não cometer alguns erros que podem inclusive custar o nosso contrato com esse cliente e, em determinados aspectos, inclusive, evitar que esses clientes nos contratem por conta de uma falha básica na comunicação, no tratamento que nós temos com esses clientes ou potenciais clientes empresariais. Ok? Passado esse panorama do que nós vamos conversar na aula de hoje, vamos então ao conteúdo e deixa eu trazer aqui algumas situações para vocês, apontando alguns erros e sugestões de como deve ser feita então essa abordagem. O fato é que não se ensina comunicação nos cursos de direito. Mas, ainda que você não tenha aprendido isso nos bancos da faculdade, como se comunicar com as partes, com outros colegas, enfim, com o seu cliente empresarial, isso não é desculpa, não pode ser desculpa para que você não aprenda e coloque em prática de fato aquilo que deve ser bem feito, bem comunicado com esse seu cliente, tratando aqui especificamente do cliente empresarial. A gente aprende muito na faculdade, nas cadeiras da faculdade, a dialogar, a conversar com outros operadores do direito, com outros advogados, com juiz, com promotor, mas a abordagem que a gente tem no nosso dia a dia, na rotina do fórum em geral, na tratativa daquelas situações que são levadas ao judicial, tem uma forma de fato pré-estabelecida e muito disso a gente de fato aprende lá na faculdade. A comunicação com os nossos clientes, como eu falei anteriormente, dependendo do ramo que você vai atuar, tem uma forma própria ou mais adequada para você bem se comunicar com esse seu cliente. E o cliente empresarial é um desses, então fuja de todo aquele conteúdo extremamente jurídico, que é o que a gente acaba aprendendo na faculdade. Fuja desse conceito pré-estabelecido e vá para uma linguagem mais direta, mais objetiva, que é o que eu vou trazer então na aula de hoje, para você ter uma boa relação e uma boa comunicação com esse seu cliente empresarial. Vamos lá! O cliente empresarial, ele tem um outro ritmo, é da rotina, é da natureza dele. E para bem atender esse cliente, você precisa se adequar a esse ritmo do cliente. Os empresários em geral são pessoas que, por sua própria natureza, são mais dinâmicas, mais objetivas nessas tratativas e, por conta disso, valoriza muito o tempo, o seu e principalmente o dele. Quem se propõe a abrir um negócio, a abrir uma empresa que está correndo risco, pelo simples fato de tomar essa decisão de abrir a sua empresa, ela vai fazer o máximo possível para o tempo que ela tem para dedicar no seu negócio, para que o risco seja diminuído naquela decisão que ele tomou de abrir o seu negócio, que ele usufrua
da melhor forma possível esse tempo, seja para atender o advogado naquilo que precisa para trazer melhorias dentro da empresa, para atender o fornecedor, para ter um bate-papo com o seu colaborador. O tempo para esse empresário, ele é de fato fundamental. Quem não entende isso, o advogado que não entende isso, está fadado ao insucesso, seja por não conseguir manter um cliente com essas características, seja porque não vai nem conseguir ter o seu escritório contratado por conta de não ter o beabá disso nessa questão de comunicação. Nesse aspecto, então, o valor do seu serviço, isso é muito importante, não está no tempo que você vai estar dedicando àquele cliente ali. Tão importante quanto isso é o tempo que você vai estar economizando do seu cliente. Então, se você demora 2 horas, por exemplo, numa reunião com um cliente, em que você está tratando de um determinado assunto, que você conseguiria passar para esse cliente aquela mensagem que você demorou 2 horas em apenas 15 minutos, sinto muito, mas você não está fazendo um bom trabalho, porque você não está valorizando o tempo do seu cliente. E não pense, mas eu estou lá dedicado 2 horas, eu estava ali à disposição do meu cliente, ele poderia me perguntar o que ele precisava em relação, eu estou ali e por conta dessas 2 horas eu posso ser remunerado por conta disso. Tenha absoluta certeza que você vai ser muito mais bem avaliado e valorizado, inclusive do ponto de vista financeiro, quando você entrega soluções rápidas, seguras para o seu cliente, valorizando o tempo dele. Então ele não vai medir a sua capacidade técnica no tempo que você está discorrendo ali sobre uma determinada tese jurídica que você, como eu falei, demorou 2 horas, quando você poderia estar explicando tudo aquilo e ele entendendo, sabendo dos riscos, as soluções que você está apontando nesse problema especificamente, se você consegue fazer isso em apenas 15 minutos. Então, valorize o tempo do seu cliente. O tempo, para um empresário, para um cliente empresarial, aquela máxima de que tempo é dinheiro, talvez para esse segmento especificamente, essa máxima vale ainda mais. Então valorize de fato o tempo do seu cliente. Isso é tão importante quando você prestar um bom serviço aí jurídico para esse seu cliente empresarial, ok? Vou trazer aqui agora alguns apontamentos assim da comunicação por escrito, de como deve ser feita essa sistemática de comunicação, especialmente quando a gente está tratando daquela comunicação por escrito que você vai mandar por um e-mail, num parecer ou nas conversas documentadas que você precisa ter com o seu cliente. Primeiro ponto, sem enrolação e sem pompa. Você não vai fazer uma petição ali jurídica para o seu cliente para estar esclarecendo determinado ponto ali que você precisa estar passando para ele. Lembre-se, menos é mais. Menos é mais. Para esse cliente especificamente, isso vale tanto quanto qualquer outra coisa. Então, deixe ali de estruturar as suas informações, dando vários conceitos, várias abordagens, vá direto ao ponto. Seja objetivo naquela mensagem que você precisa passar para o seu cliente. E, obviamente, com a clareza necessária que se precisa para passar todo o conteúdo, toda a informação que você tem que passar para esse cliente. Como eu falei, valorizar o tempo do seu cliente é tão importante também na comunicação por escrito. Eu costumo falar que quando a gente está fazendo essas abordagens em e-mails, em parecer, a gente tem que ter aquela noção de que se a gente não está sendo muito cansativo, enfadonho, naquelas informações que às vezes são desnecessárias para que você tenha, para que tenha no conteúdo daquela mensagem que você quer passar. Talvez o seu cliente seja muito mais um cliente que a mensagem precisa ser passada, por exemplo, pessoalmente ou por telefone, e a formalidade de redigir um e-mail seja apenas para você registrar, apontar aquilo, tudo que você já conversou, já combinou com ele por e-mail. Mas ainda que seja essa segunda alternativa, continue sendo objetivo, continue sendo claro, ainda que aquilo ali sirva lá na frente para você documentar essa relação que você teve com o seu cliente. Mas seja objetivo, sem enrolação, sem polpa, mais é menos, ok? Vamos lá. Termos jurídicos, especialmente nessa comunicação por escrito, só quando realmente for necessário e eles devem ser explicados.
Então, não vai fazer um e-mail, vão fazer um parecer ali para aquele seu cliente, tratando da a coisa julgada, o trânsito em julgado, a não ser que sejam situações que de fato o seu cliente não tenha conhecimento, aí sim você pode estar abordando esses termos mais jurídicos na comunicação que você faz com o seu cliente. E se preciso, se necessário, você tem que explicar isso. Mas mais uma vez, explicando como se você estivesse explicando para uma criança, para que ele consiga entender com uma absoluta rapidez tudo aquilo que você precisa falar. Na medida do possível, evite a comunicação com textos que estejam carregados de termos jurídicos e quando necessário, quando absolutamente necessário, que você tenha que ponderar isso, faça pelo menos também alguma explicação disso, até para aquele tema ali não ficar vago dentro do conteúdo que você está montando para o seu cliente, até para que ele tenha a exata compreensão da mensagem que você está querendo passar para ele. Outra forma, não inclua citações de doutrina e jurisprudência sem que tenha efetivamente necessidade disso. Eu vou explicar por quê. O cliente contratou você, advogado. Ele não contratou o jurista tal, o juiz tal, o ministro do TST ou do STF tal, que tem uma opinião própria a respeito disso. Nem mesmo em pareceres, caso preciso, não caia naquela rotina que é própria das nossas petições judiciais de citação de artigo de lei, de citação de doutrina, de citação de jurisprudência. O seu cliente não quer saber disso. Pode ter absoluta certeza. Ele te procurou. Óbvio, para a conclusão que você vai ter para direcionar determinada solução ou apontamento que você queira fazer para o seu cliente, você pode basear as suas conclusões naquilo que você leu de doutrina, de jurisprudência, mas isso é para a sua conclusão do que você vai entregar para o seu cliente. Então não torne o seu trabalho cansativo, porque isso é um trabalho seu que você tinha que fazer previamente para chegar àquela conclusão que você vai apresentar para o seu cliente. Mas não faça isso, inclusive em pareceres. Ah, Diogo, mas será que eu não coloco aqui como pensa determinado doutrinador? Será que meu cliente não vai se sentir mais confortável? Não, ele não procurou o determinado doutrinador para ouvir a opinião dele. Ele está procurando você. É em você quem ele confia. Então, fuja desse erro, que na minha avaliação é um erro até primário, porque torna a sua comunicação, especialmente nesse caso aqui, a escrita, muito mais cansativa. Então voltando ao que a gente falou, de menos é mais, de ser objetivo, então evite esse tipo de citação, de doutrina, de jurisprudência. Como eu falei, o cliente está te contratando para ouvir o que você tem para passar para ele, e não o que outras pessoas acham a respeito de determinado tema. Ok? Vamos lá. Passando agora então para comunicação pessoal com o seu cliente. Como deve ser essa abordagem dessa comunicação pessoal também, que tem uma certa informalidade, tal qual a comunicação por escrito, mas com algumas dicas que eu quero passar aqui para vocês também em relação a essa comunicação pessoal, ok? Primeiro ponto, respeite os horários. Isso comunica a valorização do tempo do seu cliente. Então assim, se você marcou uma reunião com o seu cliente às 15 horas, trate de aparecer às 15 horas. Ou melhor, compareça no local combinado com 15 minutos, 10 minutos de antecedência, mas não chegue atrasado. Isso demonstra que se você chegar atrasado, que você não valoriza o tempo do seu cliente. Quando a audiência trabalhista, civil, seja lá o que for, ela é marcada para as 15 horas. Você vai chegar 15h30 para uma audiência de conciliação ou uma audiência de instrução? Não, porque você sabe as consequências que isso vai trazer para você dentro de um processo. Esse agendamento, essa reunião que você vai marcar com o seu cliente, respeite então o horário como se fosse o advogado tem o risco de qualquer advogado, pelo menos eu fico extremamente nervoso de ir para uma audiência, inclusive quando eu vou encontrar as partes lá, eu sempre costumo agendar até com um bom horário de antecedência, até porque a gente sabe de todas as consequências
de que a ausência do advogado ou de alguma das partes ali no ato pode implicar dentro do processo. Tem esse mesmo cuidado que você tem em relação ao tempo, o início, o horário desses atos públicos aí de uma audiência na relação com o seu cliente. Imagina você chegar 30 minutos atrasado, você vai comprometer talvez toda a agenda, a rotina do que aquele cliente, do que aquele seu cliente tenha para o restante do dia. Pior ainda se é um cliente que você está, um potencial cliente que talvez você ainda nem tenha firmado ainda um contrato de consultoria mensal ou de atendimento especificamente para uma ação trabalhista. Então valorize o tempo do seu cliente. O horário que você marcou com ele, seja pontual. Isso talvez é um mal um pouco, de certa forma, do brasileiro, de não ser muito pontual, de não ser adequado a esse rigor de cumprimento de horário. Gente, isso não é frescura. Valorizar o tempo do seu cliente é uma boa forma de educação, principalmente, mas também, como eu falei anteriormente, o cliente empresarial valoriza muito isso, o tempo dele. Então, naquilo que você agendou com ele, cumpra esse horário que você já vai estar saindo aí com pontos extras, que para mim é básico, qualquer pessoa deveria estar fazendo isso, mais ainda quando a gente está tratando com esse tipo de público específico, os clientes empresariais. Da mesma forma, a linguagem de tratamento que você vai ter com esse cliente é uma linguagem simples. Você não vai falar com o seu cliente numa reunião como se uma sustentação oral fosse com toda a pompa, a entonação de voz, direcionando para aquele ou para esse. Não, uma linguagem simples, né? Diretamente passando, concentre-se naquilo que você precisa passar para o seu interlocutor que está ali atento. Pense, ele está ali dedicado a atenção exclusivamente naquilo que você vai passar para ele. Então, tenha uma linguagem simples, objetiva em tudo aquilo que você de fato precisa passar para esse seu cliente, potencial ou não. Seja breve e foque no essencial. Tenha um propósito e deixe isso claro. Quando eu falo isso, para que você seja breve, foque no essencial, eu sempre parto daquela premissa que você tem um propósito. Para que eu marquei essa reunião? Eu vou tratar do tema X, de uma abordagem, por exemplo, da implementação de um banco de horas em relação ao que precisa ser feito ali naquela empresa. Não fique divagando sobre política de premiação, se esse não é o tema pelo qual o seu cliente lhe procurou, especificamente naquele ponto ali, tenha esse propósito. Então, o objeto da minha reunião, como pode ser uma política de premiação e implementação de banco de horas, se concentre em passar a mensagem de forma objetiva, essencialmente aquilo que ele precisa ouvir. Ah, porque eu já fiz isso, eu já vi isso, porque lá em Brasília tem um entendimento assim. Se isso não vai trazer nenhuma relevância para o seu cliente, esqueça isso. Quando eu falo desse tipo de abordagem, gente, eu não estou dizendo para que a gente entre numa reunião, passe a mensagem de forma rápida e saia o mais rápido possível, talvez até que possa soar deselegante da parte do advogado de não ter nem uma tratativa de outros assuntos que eventualmente poderiam ser abordados nessa reunião. Mas deixe que o seu cliente faça esse tipo de abordagem com você, não você. Talvez o seu cliente precisa de fato ouvir aquilo que é essencial e para qual ele dedicou ali 30 minutos do seu tempo para ouvir você. Se nessa situação eu costumo perdão, gente, eu costumo falar, e a advocacia empresarial, até pelo meu perfil também, eu acabo conversando muito com empresários e muitos deles a gente acaba formando uma boa relação até além do profissional. Isso não significa que você também não possa desenvolver esse tipo de situação de bom relacionamento com o seu cliente. Não é isso, não é isso. Tá? Mas foque naquilo que você vai tratar com o seu cliente. Se você vai começar outro tipo de amenidades com esse cliente, sobre viagens, sobre futebol, sobre relação com família, não tem problema, você pode estar falando sobre isso, mas deixe que o cliente o provoque a respeito disso. Não trate isso naquelas reuniões que você precisa passar o conteúdo em 15 minutos, levando 2 horas para tratar de outras situações, e eu nem diria que são situações de futilidades, não é isso. Assim, eu não quero que vocês me entendam errado, mas foque naquilo para qual você foi efetivamente contratado por aquele cliente. Isso é muito importante.
E outras situações, óbvio, se nessa conversa com esse seu cliente lhe permitir isso, sem problema nenhum, trate dessas amenidades, trate de viagens, de suas experiências pessoais em determinada situação. Não é isso que vai afastar o seu cliente, mas sempre tenha esse cuidado, que não seja você para estar buscando esse tipo de assunto. Talvez espere que o seu cliente lhe dê abertura para aí sim você estar tratando outras situações, mas sem confundir com o objeto principal daquela reunião. Então, como eu falei, se você foi numa reunião para tratar especificamente da implementação de um banco de horas, se concentre em passar todo o conteúdo do banco de horas, de como você pretende fazer naquela empresa, o que você precisa saber para conseguir implementar um banco de horas naquela empresa, com a maior brevidade possível, passando exatamente toda a mensagem. Encerrado esse parêntese, que é do banco de horas, daquilo que você foi demandado para atender aquele cliente, aí sim você pode estar falando de outras situações, mas sempre, como eu falei, geralmente provocado pelo cliente. Eu tenho aí clientes, e esse cliente especificamente é um cliente que eu atendo até hoje, e nessa relação de proximidade, às vezes a gente vai trocando informações, eu ouço isso numa audiência, por exemplo, que eu vou com algum preposto, e tem uma preposta que ela fala assim, aquele teu e-mail, Diogo, só eu que li, ninguém mais leu aquele teu e-mail lá que tu me mandasse e tal. Gente, a gente também precisa medir como o cliente recebe melhor a nossa informação. Então talvez, para esse cliente especificamente, funciona muito mais eu passar uma comunicação por uma reunião por telefone ou uma teleconferência, enfim, ir diretamente nesse meu cliente, e depois eu sempre aconselho para que você formalize aquilo que você colocou. Mas assim, se o teu cliente tem um pouco mais o perfil de conversar com você pessoalmente, ou não necessariamente pessoalmente por telefone, cuide da comunicação dessa forma, ainda que depois você faça um e-mail lá para formalizar tudo aquilo que você tratou. Então assim, são situações que a gente vai adequando à rotina de cada um. Pode ter absoluta certeza que se eu estou colocando informações que até o meu cliente está me falando, olha, eu li aqui o seu e-mail, tudo que você tá passando, mas teve gente que não leu, é porque as pessoas que estavam sendo direcionadas naquele e-mail ali, talvez não estão dando tanta relevância para aquilo. Talvez seja até uma falha minha de comunicação com esse meu cliente. Então é uma avaliação que a gente precisa fazer de forma constante, porque em alguns aspectos com um cliente funciona de uma forma, com o outro de outra, mas pode ter absoluta certeza. Em relação ao cliente empresarial, o tempo sempre vai estar orbitando na comunicação fácil que você precisa fazer com ele. Como eu falei, de uma forma mais objetiva possível, sempre tentando se concentrar em passar essa mensagem de forma objetiva e clara, com o menor tempo possível, obviamente entregando todo o conteúdo, todo o seu conhecimento jurídico a respeito do tema que está sendo proposto, ok? Gente, para finalizar, um recado aqui importante a respeito desse tema. A comunicação, ela pode te fazer ganhar ou perder clientes. A escolha é sua do que você vai fazer na sua carreira. Eu tenho absoluta certeza, especialmente agora, nos últimos meses, de novos clientes que eu tive no escritório, eu já tive, que foi confidenciado por cliente meu, que realmente me procurou porque viu algum vídeo meu ou alguma indicação e numa reunião eu fui objetivo, fui claro o suficiente. Eu já tive casos no meu escritório de um cliente me falar isso, assim, nossa, agora eu entendi, eu já conversei com outras pessoas e ninguém tinha sido tão claro o suficiente para mim, para eu entender essa sistemática de como funcionava. Como também na minha inexperiência, porque isso a gente vai desenvolvendo e o objetivo dessa aula de hoje é passar um pouco da minha experiência para vocês, para não cometer alguns erros que eventualmente eu tenha cometido no passado. Talvez eu já tenha perdido clientes por uma falta de tato, de uma boa comunicação que eu tenha mantido com o meu cliente. Em algum aspecto, inclusive, às vezes a gente nunca vai saber que o cliente deixou de te procurar novamente por uma falha sua de comunicação. Então, esses erros que os advogados em geral costumam cometer, não cometa. Então, como eu falei, uma boa comunicação com o seu cliente é uma questão de escolha. Você pode ganhar, você pode perder cliente. Eu prefiro ganhar muitos clientes tendo uma comunicação adequada com os meus clientes. Espero que você faça o mesmo. Um grande abraço e até uma próxima.